Salve, nação tricolor! Tudo beleza? No vídeo de hoje quero trazer aí o pré-jogo de São Paulo e São Lourenço, um jogo decisivo para as pretensões do São Paulo na Copa Sul-Americana. Trago também algumas outras informações aí, algumas novidades, mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está aí assistindo esse vídeo? Não custa nada. Dá o like, nos ajude aí, que o seu like é muito importante para a gente. Seu like, seus comentários, tá bom? Dá essa força para a gente, beleza? Bom, vamos pro vídeo. Bom, o primeiro assunto que eu trago é sobre o David. Como vocês sabem, o David se machucou no último jogo, e o São Paulo não recebeu boas notícias após os exames, que foi realizado. O atacante teve diagnosticado um edema ósseo no joelho direito e uma lesão ligamentar no tornozelo direito após o jogo contra o Atlético Mineiro, realizado no domingo. O David ele vinha recebendo oportunidades do Dorival, era uma espécie de 12º jogador, sempre entrava nos jogos e infelizmente sofreu essa lesão. Eu particularmente não morro de amores pelo futebol do David. Eu acho ele fraco. Mas a gente não pode ficar feliz porque um ser humano se machucou. Independente dele ser bom, ser ruim, de não estar jogando bem, enfim. A gente não pode ficar feliz com isso, como eu vi muitos comentando em rede social, falando que é reforço. Então eu quero desejar aí uma pronta recuperação para o David. De repente ele nem joga mais pelo São Paulo, visto que o contrato dele vai até dezembro só. Então, uma boa recuperação para o David. Um outro assunto que veio para a gente aí, que surgiu, foi o Rames Rodrigues. Ele foi registrado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Após resolver o visto de trabalho, emitir o CPF e regularizar as questões burocráticas, o meia colombiana poderá, enfim, estrear com a camisa do São Paulo. Isso é importante. Vejo muito burburinho aí de que ele possa, talvez, jogar alguns minutos contra o Flamengo no domingo. Porque ele não pode disputar a Copa Sul-Americana. Então, domingo, pelo menos, ele jogar alguns minutos contra o Flamengo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tá certo? Um outro assunto também que movimentou essa semana também foi Marcos Paulo. Marcos Paulo ele foi contratado com grandes expectativas no começo da temporada. Mas ele não conseguiu corresponder à alta expectativa que tinha, em relação à contratação dele. Ele foi emprestado pelo Atlético de Madrid até o fim do ano, e ele não deve seguir para 2024. Porque para o São Paulo ficar com ele, só para vocês terem uma ideia, São Paulo vai precisar pagar para ficar com ele 3 milhões de euros. Isso em cotação de hoje é 16,1 milhão, na cotação dessa quarta-feira. Foi a opção de compra estipulada no acordo. Então é uma grana alta pelo futebol que ele vem apresentando. No entanto, dificilmente o São Paulo vai desembolsar essa quantia. Porque, como vocês acompanharam, Marcos Paulo não apresentou nada nesses 7 meses que está no clube. Ele esboçou aí alguma coisa no começo, quando o Dorival assumiu, mas já sumiu. Por exemplo, nos últimos 7 jogos do São Paulo, ele foi titular em apenas 2 ocasiões. O jogo com o Bragantino e o jogo com o Cuiabá. E teve um desempenho sofrível nesses jogos. Contra o Cuiabá, que foi a última vez que ele entrou em campo, foi considerado um dos piores em campo. Então, é complicado o São Paulo desembolsar uma grana por um jogador desse.
Eu, particularmente, acho que não deve ficar. Tá? Ainda mais com a chegada do Rames e do Lucas, ele vai perder espaço. Tem o Pato também, ele vai perder espaço no elenco, naturalmente. Deixa aí nos comentários se vocês acham aí se deve ou não o São Paulo exercer aí a prioridade de compra. Tá certo? E falando no jogão de amanhã, São Paulo e São Lourenço, jogo que será realizado no Morumbi, às 19 horas, jogo válido pela jogo de volta, né, das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As novidades ficam por conta de Arboleda e Gabriel Neves, retornando. A dupla treinou normalmente nos últimos dias e irão reforçar o time titular. No treino dessa quarta-feira, né, no treino de hoje, o elenco fez 2 trabalhos táticos. No primeiro, houve um coletivo de 11 contra 11, tá? Em campo reduzido, e depois um treino posicional. Na parte final da atividade, os jogadores fizeram um treino técnico-tático, seguido de um complemento de finalização no gol, que precisa, viu? E aperfeiçoamento de bolas paradas. Precisa treinar a finalização, porque tá difícil de acertar o gol, hein? Pelo amor de Deus. Na parte final da atividade, os jogadores fizeram um treino tático-técnico, tá? E, como eu já disse, fizeram o treinamento de finalização ao gol. Tem que treinar muito finalização, de verdade. Porque para avançar às quartas de final, São Paulo vai precisar vencer por mais de um gol de diferença. Uma vitória simples por um gol só leva a decisão para os pênaltis. E aí, gente, decisão para os pênaltis é aquele sofrimento, né? E aí você pega o Rafael, que não pega nem resfriado, quanto mais pênalti. Tá difícil. O cara ameaça bater, o Rafael já tá caindo. Então, tá complicado de depender do Rafael nos pênaltis, não é verdade? Bom, e o São Lourenço? A missão do São Paulo nessas oitavas de final é complicada. E ela se tornou mais difícil ainda quando você analisa os números do São Lourenço. O nosso adversário, ele tem uma das melhores defesas da América do Sul. Só para vocês terem uma ideia, no campeonato argentino, ele sofreu apenas 13 gols em 27 jogos. 13 gols em 27 jogos. O campeão do torneio Apertura lá, que foi o River Plate, foi quem mais se aproximou. Teve 20 gols sofridos. Se fazer um gol contra ele já é uma missão difícil, anotar mais de um foi para poucos esse ano. Em 2023, o São Lourenço perdeu por 2 gols em apenas 3 ocasiões. Olha só. A primeira delas aconteceu em abril, na derrota para o Fortaleza por 2-0 pela Copa Sul-Americana no Nuevo Casômetro, onde o São Paulo quase não teve chances claras de gols, naquela partida horrível que o São Paulo fez. As outras 2 derrotas que eles sofreram por 2-0 foram para Argentinos Júnior e Tigre. Aí eu fico pensando, quem assistiu o jogo do Corinthians ontem? Aliás, do Fluminense ontem, do Fluminense com o Argentino Júnior, viu que o Argentino Júnior não é tudo isso. E eles conseguiram fazer 2 gols nesse time. E o Tigre, o São Paulo enfrentou. Também não é tudo isso. Tá? Então, dá para ter uma esperança. Ó, diante do Tigre, para vocês terem uma ideia, o São Lourenço não contou com seu trio completo de zaga, que é formado por Rafael Pérez, Gaston Campi e Gaston Hernandes. Esses 3 jogadores são os pilares do sistema defensivo e têm chamado cada vez mais a atenção pelas partidas que fazem, tá certo? Diante do São Paulo, eles foram praticamente perfeitos e não permitiram nada para o ataque do São Paulo. Não deram espaço para o Caleri,
Não permitiram nada. Tá certo que o São Paulo também não jogou nada. Mas é bom colocar a barba de molho. Dorival vai ter que bolar aí um esquema para driblar esse ferrolho que o time argentino vai fazer. E o técnico Rubem Dario Insua afirmou na sua última entrevista que a postura do time será muito parecida com a apresentada no jogo de ida lá na Argentina. Em determinados momentos, se vocês lembrarem, a equipe se defendia com uma linha de até 6 defensores. Eles não tinham nenhuma vergonha de colocar praticamente o time todo lá atrás. Todo. Eles ficavam com um jogador só na frente. E aqui no Morumbi não vai ser diferente. Eles vão jogar por uma bola. E se o São Paulo fizer o favor de errar como tem feito ultimamente, corre grandes riscos. Porque se para fazer 2 gols já é difícil, você imagina se tiver que fazer 3. Então tem que jogar com muita atenção no setor defensivo. Não dá chance para os contra-ataques, não dá chance para nenhuma bobeira, no caso do time argentino. Bom, e a arbitragem? A arbitragem estará por conta de Stevan Stojkovic, acho que é isso. E os assistentes dessa decisão serão Martin Soppi e Andrés Nievas. Já no VAR, o responsável será Andrés Cunha. Eu duvido que esse Stevan Stojkovic aí, ele seja pior do que aquele safado que apitou quinta-feira passada. Eu espero que ele não seja pior. Né? Mesmo porque acho que pior do que aquele infeliz que apitou quinta-feira passada, eu acho difícil. De verdade. Só no Brasil, para ter árbitro pior que ele. Acho que na América do Sul, aí, os árbitros da Conmebol aí, ele é um dos piores. Principalmente contra o São Paulo. Terá casa cheia amanhã. A última parcial que eu vi tinha 45 mil ingressos vendidos. Para um jogo às 7 da noite. Todo mundo sabe que o trânsito em São Paulo é horrível nesse horário. Mas a torcida do São Paulo, como sempre, vai fazer a parte dela. Espero que esses perninha façam a parte deles. Tá? Que entrem com garra, determinação, vontade principalmente, porque não vai ser fácil. Tá? Não vai ser fácil. Eu vou ficando por aqui. Não sem antes pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude aí a cada vez mais crescer na plataforma. Seu like, a sua inscrição é muito importante para a gente, pois só assim a gente consegue ser recomendado para mais torcedores, seja São Paulinos ou não. Tá certo? Eu volto amanhã, logo após o jogo, né, para fazer análise e notas. Tá certo? Encerro por aqui lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde, queima aqui ó, no peito e nunca vai se apagar. Até a próxima.